Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Passaram uma semana com a tia Tiara aí, essa semana vamos ficar com a tia Kelly, tá certo? Vamos começar fazendo a correção da aula passada, ok? Que foi as páginas 128, 129, 133 e 134, certo? Hoje vocês irão fazer os exercícios que se encontram nas páginas 135, 136, 137 e 140, certo? E eu vou explicar o conteúdo de formas planas, certo? Que é referente a essas páginas que vocês vão fazer em casa, tá certo? Vamos aqui. A primeira questão dizia assim: dê a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. O primeiro aqui, ó, ele será obtusângulo, porque ele está pedindo para classificar de acordo com os ângulos. Por que ele é obtusângulo? Porque ele tem um ângulo que é maior que 90 graus, certo? Por isso que ele é considerado um triângulo obtusângulo, certo? Esse daqui é um triângulo acutângulo. Por quê? Porque os seus ângulos são menores do que 90, certo? Agora esse também é acutângulo, justamente porque os ângulos são menores do que 90. E esse daqui é o mais conhecido de todos, né? É um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo que mede 90 graus, que é aquele ângulo que vem com um pontinho no meio, certo? Vamos para a próxima questão. Agora, nessa questão, ele está pedindo para classificar de acordo com as medidas dos lados, certo? Olha aqui, ó, esse triângulo ele é isósceles. Por quê? Porque ele tem dois lados iguais e um diferente. Por isso que ele é isósceles. Olha esse, o item B, ele é escaleno. Por quê, tia? Porque todos os lados são diferentes. Esse aqui é equilátero. Por quê? Porque todos os lados são iguais. Próximo. Observe o hexágono regular a seguir e escreva o nome do quadrilátero que obtemos ao ligarmos os vértices apresentados em cada item. O que é vértice? Vértice é o encontro das retas, né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vértices. O G é um vértice? Não, porque ele não está fazendo nenhum encontro, não é? Agora aqui o item A, ele quer que você observe essa parte aqui, ó. D, B, A, ó, D, B, A, essa parte aqui. Ele é o quê? Um retângulo, certo? B, agora aqui o item B, ó. F, E, D, C. Ele é um quê? Um trapézio, não é isso? Pronto, aí o item B. O item C, F, FE, né? G, A. Que é isso? Um losango. Olha aqui o que formou, ó. Um losango, certo? O item D. Que figura vamos ter no item D? O D lá pro G, aí pro B e pro C. Olha aqui que figura é essa. Também é um losango. Agora, o último item dessa questão, o item E. Vamos puxar aqui, ó. O item E, aí lá pro item B, aí depois item C, pontinho C, né? E o pontinho D. Olha aqui que figura. É um trapézio, né? Ele está um pouquinho deitado, mas dá para ver que é um trapézio, certinho? Vamos para a próxima. Classifique as linhas poligonais abaixo em abertas ou fechadas e em simples ou não simples. Essa daqui é aberta e simples, não é? Ó, ela é toda aberta, ela tem umas aberturas, então dá logo para a gente classificar. Ela é aberta, mas dessa vez ela não é não simples, porque ela tem umas partes que elas fecham, certo? Tem umas partes que é fechada, tem umas partes que é aberta, diferente dessa. O item C, ela é aberta e simples, como o item A.
O item D, ela é aberta e não simples, porque tem essa partezinha aqui que ela fecha, ó, certo? Como o item B, certo? Próximo. Seguindo a nomenclatura dos polígonos, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. O item A, um pentágono. O pentágono tem quantos lados? 5, ó, o pen, 5. Octógono, ó, 8, ó, 8 lados. Heptágono, epi, 7, 7 lados. Decágono, ó, 10, 10 lados, certo? Terceira, dadas as figuras abaixo, pinte de amarelo os polígonos convexos, de azul os polígonos côncavos e deixe em branco os que não são polígonos. O que não são polígonos, ó, essa parecendo uma gota, né? E a 8, a figura 2 e a figura 8. Aí agora aqui de amarelo, ó, tá aqui as figuras pintadas de amarelo e de azul, tá aqui, ó, com as bolinhas azuis, certo? Vamos para a próxima. Analise as imagens do exercício anterior e responda ao que se pede. Escreva o nome de cada polígono. Primeiro lá, ó, deixa eu voltar para vocês verem. A primeira aqui, as que estão de amarelo. Ela será o quê? É um quadrilátero, né? Ele é um losango. Segunda, não é um polígono. Terceira, é um quadrilátero trapézio. Quarta, um hexágono. 5, octógono. 6, um dodecágono. E o polígono de 14 lados. O item 7, né? A pontinha 7, a figura 7. É um polígono de 14 lados e não possui um nome específico, né? Só tem nomes específicos até o 10, né? E o 8 não é um polígono. A figurazinha 8, ela não é um polígono, certo? Há polígonos regulares representados no exercício? Se sim, quais? Sim, o polígono 6, certo? De acordo ainda com aquele exercício onde tem as figuras. C. Que relação você observa entre o número de lados e o número de vértices de polígonos? O número de lados e o número de vértices são iguais. Escreva V se a sentença for verdadeira ou F se falsa. Todo triângulo equilátero é isósceles? Verdade. Todo retângulo é quadrado? Não. Falso, né? Lógico que não. Eu tenho um quadrado e eu tenho um retângulo. Então, nem todo quadrado é um retângulo, nem todo retângulo é um quadrado. Certo? Por isso que é falso. Terceira. Todo quadrilátero tem seus ângulos iguais a 90? Não, né? Falsa. O triângulo que possui as medidas dos lados diferentes entre si é chamado escaleno? Sim, verdade. Um triângulo equilátero tem dois de seus lados paralelos? Não, né? Falso, certo? De cara a gente consegue logo ver que é falso. E a sexta, na natureza, podemos encontrar alguns polígonos escondidos. Observando as figuras abaixo, você consegue encontrá-los e nomeá-los. Olha aqui, essa figura aqui, ela será o quê? Um hexágono, né? O item B, um triângulo ou um pentágono, né? Um dos dois, a estrela do mar. C, um quadrilátero, não é aqui, ó. E a D, um triângulo ou pentágono, que dá para ver aqui por essas florezinhas, ó. Certo? Ou pode ser um triângulo ou um pentágono. Ok? E o conteúdo de hoje, formas geométricas planas. O que significa isso? Vamos ver bem direitinho. Ó, em geometria, estudamos as várias figuras geométricas que fazem parte dos objetivos e das construções que nos rodeiam. Olha aqui, ó, o triângulo, né? Não, tia, isso aí não é legal, que é quando a gente fica no prego, no meio da estrada. O relógio, ó, que tem na nossa residência, nossa televisão, na nossa casa. A pizza, quem está com fome agora, né, ver essa foto não é legal, né? Agora essa parte. Chamamos essas figuras de figuras geométricas planas. Ela tem como característica ser formada por um conjunto de pontos que se encontram no mesmo plano.
um conjunto de pontos que se encontram no mesmo plano. Isso aí é figuras planas. Plana, o mesmo plano, a figura, as suas arestas, as suas linhas vão estar no mesmo plano, certo? Aí, a seguir vamos rever algumas figuras geométricas planas. Triângulo, pode ser o quê? Equilátero, isósceles, escaleno, quantidade de lado. Todo triângulo, não importa a sua classificação, ele tem 3 ângulos e 3 lados, né? Quadrilátero pode ser o quê? Quadrado, retângulo, losango, trapézio ou paralelogramo. Todos eles têm 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Olha aqui essa parte. Observação, ó, muito importante. Os triângulos podem ser classificados quanto às medidas de lados, né, em equilátero, isósceles e escaleno, como já vimos nas resoluções de questões, ou quanto às medidas de ângulos internos, em acutângulo, retângulo ou obtusângulo. A gente vimos nesse momentozinho atrás, pela correção da atividade de casa, foi? Aqui é a outra. Círculo e circunferência. Tia, não é a mesma coisa, não. Círculo e circunferência, não. Círculo é a parte interna, lá de dentro da figura. Circunferência é a sua aresta, essa parte aqui que forma o círculo. Então, tem diferença sim, círculo e circunferência. De novo, círculo. Círculo, a parte interna, né? Essa parte aqui verde é o círculo. E a circunferência é a linha, essa parte aqui que está formando o círculo, certo? Cuidado dessa diferença para não dizer que círculo e circunferência é a mesma coisa e não é, certo? Ó, chamamos de circunferência a figura geométrica formada pelos pontos que contêm a mesma distância, no caso o raio, de um ponto ao centro. Como assim? Como é esse raio, tia? De um ponto, aqui qualquer da tua circunferência, ao centro. Se eu pegar aqui um ponto e puxar até o centro, eu tenho o quê? O raio. Certo? O que é o raio? É a distância de qualquer um ponto da circunferência ao centro. De qualquer um ponto da circunferência ao centro, certo? Eu chamo de raio, ok? O círculo é o disco formado pela circunferência e por todos os pontos que estão entre a circunferência e o centro dela, como eu já tinha explicado anteriormente, certo? Agora aqui, ó. Elementos da circunferência agora, ó. Sendo O o centro da circunferência, o centro da circunferência, o raio representado por BO, o raio representado por BO, na imagem ao lado, é um segmento reta que vai do centro até um ponto da circunferência, como eu já tinha falado. Já em relação ao diâmetro, podemos perceber que ele é a soma de 2 raios e sempre passa pelo centro. Sempre o diâmetro vai passar pelo centro, certo? Passou pelo centro de uma ponta a outra da circunferência, você tem o diâmetro. E o raio é a metade desse diâmetro. Se eu tenho o diâmetro, o meu raio é a metade desse diâmetro. Já em relação ao diâmetro, podemos perceber que ele é a soma de 2 raios, sempre passando pelo centro da circunferência. Chamamos o raio de R e o diâmetro de D. Temos os 2 raios somados, nos dá o diâmetro. Por isso que o raio é a metade do diâmetro e o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Na circunferência a seguir, chamamos o segmento A de corda. Por quê? Porque ele não passa pelo centro, por isso que ele é chamado de corda. Corda é o segmento que intercepta a circunferência em qualquer 2 pontos e não necessariamente passa pelo centro, certo? Aplicação e redução, ampliação
e redução de figuras planas. Algumas vezes precisamos de uma fotografia ou um desenho em tamanhos diferentes do original. Para isso, podemos usar computadores e aplicativos modernos para nos ajudar na ampliação ou redução dessas imagens. Contudo, quando não temos tais itens à mão, existe uma maneira de fazer isso manualmente, utilizando o método das malhas quadriculadas. Na imagem menor, há uma malha quadriculada, essa daqui. Há uma malha quadriculada. E aqui há outra. Se você observar, o que está mudando é o tamanhozinho dos quadradinhos, certo? Deixa eu voltar aqui, ó. Na imagem menor, uma malha quadriculada composta de quadradinho com 0,5 centímetro e o desenho de um retângulo. Na malha maior, cada quadradinho tem 1 centímetro de lado. E seguindo as mesmas dimensões do desenho menor, temos uma figura ampliada do retângulo semelhante à figura original. Ó, o que é que está acontecendo? Em uma ampliação ou redução de figura, os lados conservam sua forma. Ó, os lados conservam as suas formas e os ângulos a mesma medida. No entanto, a dimensão é alterada. Só a dimensão. Ah, tia, quer dizer que é só o tamanho do quadrado? É, só o tamanho do quadrado que é reduzido. Se você observar, eles têm o mesmo tamanho. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mudou o quê? Só a espessura, né? Ok? Nessa parte aí, ó. Esse foi o conteúdo da gente. Essa atividade que a tia deixou aí com carinho para vocês é o que vocês vão resolver, certo? Que é de acordo com a explicação de hoje. Qualquer dúvida, não acumule dúvida. Chame no WhatsApp e se não conseguir tirar por lá, temos agora nossas aulas online. Anota suas dúvidas e fala lá na hora que a gente estivermos conectados, certo? As nossas aulas ao vivo, né? Pois ok, até a nossa próxima aula, fique com Deus.